Certo, pessoal, vamos dar continuidade à aula. Nós paramos, acho que foi no e-commerce, né? Giovana, seja bem-vinda à aula. Tá? Boa tarde, professor. Obrigada. Esse slide foi esse. Acho que nós paramos aqui, né, no e-commerce. Então, o e-commerce, né, pessoal? Vamos voltar aqui, né, de onde nós paramos. Eu acredito que nós paramos foi no e-commerce, né? O e-commerce, que é o comércio eletrônico entre dois usuários, né, utilizando um meio eletrônico, um celular, um computador, um tablet, para realizar essa transação. E também tinha o BI, né, que é eu tinha explicado na anterior, o e-business, né, que é o BI, acho que nós paramos aqui. Enquanto o e-commerce é praticamente para trabalhar com vendas online entre dois usuários, utilizando um equipamento eletrônico para essa finalidade, para fechar o negócio, e o e-business, né, voltado para as empresas. Então, duas empresas fazer transações, né? Então, e-business seria praticamente para CNPJs. Aí, a diferença, né? E-commerce e e-business, né? O que é um, o que é outro, para que serve. Só lembrando, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, vão perguntando aí, tá bom? Vão falando. Então, o e-business engloba toda a cadeia de negócio com marketing, vendas, logística, administração das operações, controle de informações, etc. O e-commerce restringe ao processo mercantil de compra e venda e pagamento de produtos ou serviços. Tá? BI, Business Intelligence. O termo BI, né, pode ser traduzido como inteligência de negócio. Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. O conceito surgiu na década de 80, né, nos anos 80, e descreve habilidades das corporações para acessar dados, explorar informações, analisando, desenvolvendo percepções e entendimento em seus respeitos. As organizações tipicamente recolhem informações com a finalidade de avaliar o ambiente empresarial, completando essas informações com pesquisa de marketing, industriais e, e de mercado. Tá? Então, basicamente, o Business Intelligence ele faz o quê? São análises de negócios, né? Então, todo o modelo de mercado que já existia, né? A questão de marketing, da propaganda, de análise no geral do mercado, da logística, ele é aplicado nos dias atuais, principalmente voltado para os negócios utilizando os meios eletrônicos, tá? Então, quando você, BI, muitas vezes você vai ver o que é o BI. Ah, tá. É o Business Inteligente, ou seja, os negócios, toda a estrutura, né, todo o projeto que envolve o comércio eletrônico. Geralmente, os coletores de BI obtêm as primeiras fontes de informação dentro das suas empresas. Cada fonte ajuda quem tem decidir a entender como poderá fazer de forma mais correta e possível. A, as segundas fontes de informações incluem necessidades do consumidor, processo de decisão do cliente, processos competitivos, condições industriais relevantes, aspectos econômicos e tecnologias e tendências culturais.
Então, basicamente, é um estudo, né, sobre o cliente, quais são as necessidades, o cliente deseja, o que ele quer. Realmente é feito todo um estudo sobre o cliente, né, para quando for feito uma propaganda, quando for lançado um produto ou serviço, atenda de forma eficiente, né, para que essa venda ela seja concretizada. Cada sistema de BI determina uma meta específica, tendo por base objetivo, organização ou visão de empresa, existindo em ambos objetivos, seja eles longo ou curto prazo, tá? Então, essas análises BI, ela é feita, né, basicamente por todas as empresas que estão no mercado, né? Então, como vocês estudam administração, é super importante você estar, de repente você vai trabalhar, né, na empresa, na parte administrativa, né? Ou você pode estar trabalhando também. Tem muitas empresas que te contratam como, sei lá, um assistente administrativo, mas muitas vezes você vai acabar fazendo alguma coisa do marketing, tá? Então, querendo ou não, tudo isso aqui é tomada de decisão. Esses processos, ele te ajuda, né? Principalmente você que está estudando para entrar no mercado de trabalho. Então, às vezes você é contratado para uma função, mas você exerce uma outra, duas, até mesmo mais funções. E, né, então alguém vai tomar a decisão, né, em geral a chefia, e você está ali auxiliando, né, nessa tomada de decisão, ajudando o tomador de decisão. Então é importante você saber o que é o BI. Pessoas envolvidas em processo de BI podem usar software ou outras tecnologias para obter, guardar, analisar, provendo acesso aos dados, seja simples ou muito, perdão, seja simples ou de muito uso. Tá? Então, basicamente é isso. O BI ele coleta informações, né, e a chefia, né, os tomadores de decisões, vê o que fazem com esses dados, né? Agora vamos falar de vírus de computador. O que é um vírus de computador? É um programa malicioso desenvolvido por programadores como um vírus biológico, né, infecta um sistema e faz cópias de si mesmo, né? Então, basicamente, um vírus de computador ele é um software de computador com finalidade maliciosa, tá? A maioria dos contaminados, contaminados assim, infectados, né, pelo vírus, pela ação do usuário executado ao anexar o e-mail, por exemplo, tá? Então, de repente, você recebe um e-mail, nesse e-mail tem um anexo, né, que pode ser uma planilha, um documento de texto, uma fotografia, e o vírus ele pode infectar teu computador através de um arquivo como esse. A segunda causa de contaminação é por sistema operacional desatualizado, tá? Sem aplicação de corretivos que bloqueiam as chamadas maliciosas nas portas do micro. Então, basicamente, pessoal, muitas vezes você utiliza um sistema operacional que ele não está atualizado, está em desuso, né? Está antigo. Então, muitas vezes facilita a contaminação, né? O vírus infectar essa máquina, às vezes podendo o uso de uma pendrive, né? Você pega o pendrive e você usa em outro computador infectado e ao conectar na porta USB, simplesmente ele pode infectar essa máquina. Quais são os principais danos causados pelos vírus, né? A perda do desempenho do micro, né? O computador pode ficar lento, travando, exclusão de arquivos, ele pode simplesmente apagar seus arquivos. Alteração de dados, então ele pode também alterar dados. Alguma coisa na frente aqui, deixa eu ver. Acesso a informações confidenciais, tá?
Então, por exemplo, imagina que você salvou suas senhas num bloco de notas, ou num editor de texto, ou em uma planilha. Simplesmente essa informação pode ser violada, né? A perda de desempenho na rede, né? A internet pode ficar lenta, seu computador pode ficar lento, ou o sistema pode ficar funcionando corretamente e a sua rede super lenta. Você fala, nossa, minha rede tá uma porcaria, tá muito lenta. Eu não estou conseguindo abrir nenhum vídeo aqui no YouTube. Porém, muitas vezes pode ser o vírus, né? Monitoramento e utilização de software espião, então ele pode verificar, né, o que você está fazendo, tudo que você faz, ele fica espionando, né? Desconfiguração do sistema operacional, seu sistema pode ficar reiniciando a cada 10 minutos, pode desinstalar um software, enfim, são vários danos que ele pode causar. Né? Então, ele pode estragar, né? Simplesmente pode desconfigurar, pode causar, por exemplo, a sua peça, o SSD, o HD, como eu tinha falado, pode acionar, pode ficar desligando o computador, ligando a webcam. Olha a quantidade de finalidade que tem o vírus, né? Para manter o micro protegido, alguns passos, né? O que você precisa, né? Quando a gente fala de micro, também nós estamos referindo aos celulares também, que esses vírus também podem ser utilizados. Manter o sistema operacional sempre atualizado, tenha um antivírus e mantenha sempre atualizado. Atualiza os principais programas de acesso à internet. No caso do Windows, nunca abra arquivos, né, com essas extensões. exe, eu não sei, alguém te mandou um arquivo. São esses arquivos que são executáveis, tá? .exe, .bat, .src, tá? .com é .pif, né? Então, esses arquivos, assim, quando você não sabe quem te enviou, então não execute esses programas no seu computador, porque ele pode causar danos, né? Vamos lá. A história, né? Provavelmente o primeiro vírus informático, né, nasceu em 1986. Se chamava Brian. Era da classe de vírus de boot, ou seja, danificava o setor de inicialização do disco rígido. Tá? Então, até hoje, esses vírus eles podem causar esses danos. Então, o computador simplesmente não consegue iniciar o sistema. Fica na, fica na primeira tela ou vai para BIOS, mas não encontra o sistema operacional. Sua forma de propagação é através de um disquete. Então, no começo era assim mesmo, através de disquetes, e hoje, né, praticamente é mais em arquivos enviados mesmo. Apesar de Braille ser considerado o primeiro vírus conhecido, o título do primeiro código malicioso pertence ao Elk Clone, né, escritor do Richard Skinner. É um breve histórico, tá, pessoal? Até 1990, 80 vírus são reconhecidos. Até 1995, 5 mil. E aí ele vai só aumentando, olha só. Até 2049, então hoje tem milhares, tá, pessoal? Hoje no número exato não dá para saber quantos mil vírus tem, mas são milhares. Tá? Então, são uma sequência de caracteres que representa, através dessa sequência, o antivírus identifica os arquivos contaminados, são definidos pelas empresas desenvolvedoras de antivírus. Então, os vírus eles têm categorias, tá? Evitar falsos positivos, reconhecer o número de vários antivírus. Então, assim, ó, cada empresa de antivírus, existe várias, né? E eles vão classificar os vírus, assim, por categorias, tá? Então, já vou mostrar para vocês. Tá? Então, os vírus, eles se escondem e protegem-se cada vez melhor, né? Então, o antivírus
O antivírus é do acesso das pessoas. Então vamos lá. Algumas técnicas usadas por alguns vírus. Encriptação. O código não fica visível para o antivírus. Entretanto, o antivírus das atualidades, né, já estão preparados para. Então, o que acontece, pessoal? Esses códigos, né, os vírus mais bobinhos, né, os mais antigos, assim, como funciona? Ele simplesmente é um código, né, onde ele estava em um arquivo, né? Então, um arquivo de texto, tinha uma linha de código lá, ou algumas linhas de código. Então, quando ele era executado, ele fazia isso. Então, o antivírus aí encontrava muito fácil. E conforme vai sendo atualizada nesses vírus, como funciona? Hoje eles se camuflam, né, dentro dos arquivos. Por exemplo, uma foto. Uma foto, pessoal, vocês vão perceber que uma foto ela é composta por pixels, né? Pontos. Se você abrir uma foto no Photoshop, depois vocês podem fazer aí, vocês vão perceber que fica muito pixel, simplesmente aquele onde tinha era para ter um pixel, ele tá vazio, tá? Então, o que que o vírus faz? Ele se camufla como um pixel dentro da imagem ali. Então, muitas vezes vai passar despercebido pelo antivírus. Então, ele pode se esconder em vários lugares. Tá? Em arquivos, pastas do sistema, né? Aí o antivírus ele vai detectando esses códigos e vai excluindo os arquivos. Então, no geral, os vírus eles vão se esconder nas pastas, né, no geral, pasta de sistemas operacionais que são menos utilizadas, né? Olha só, vírus, os principais tipos, né? Worm ou vermes, né? Uma tradução. Com o interesse de fazer um vírus se espalhar da forma mais abrangente possível. Seus criadores, né, deixaram de lado o desejo de danificar o sistema né, os sistemas operacionais infectados e passaram a programar seus vírus de forma que apenas repliquem-se, né? Então, basicamente é o quê? O computador é infectado, a máquina é infectada, e ele vai fazer o quê? Ele pode mandar esse mesmo vírus, né? Esse verme, para um outro contato teu. E aí você conectou um equipamento, um pendrive, ele já vai contaminar. E aí ele vai se fazendo cópias, né? Então é uma praga mesmo. Dessa forma, seus autores visam tornar suas criações mais conhecidas na internet. Esse tipo de vírus passou a se chamar verme, né? Ou worm. Os vermes não precisam infectar arquivos legítimos do sistema. Eles instalam o sistema completo para seu funcionamento. Então, um programinha, ele instala, né? Então, aqui, ó, nós temos o Trojan, o cavalo de Troia. Acho que é o mais conhecido aí na maioria, né? Certos vírus fazem um bojo, um código à parte. Permite a um estranho acessar um micro, né? Então, basicamente é o que? Ele monta como se fosse um servidorzinho, ele monta e outra máquina consegue fazer como se fosse o seu espelhamento, né? Ele vai acessar os dados da tua máquina. Então, basicamente, o cavalo de Troia é isso. Ele entra, se esconde e abre portas para outros vírus, tá bom? Seria mais ou menos isso aí, tá? Cavalo de Troia. Tá? Então, atualmente, os cavalos de Troia são instalados quando os usuários baixam arquivos da internet e executa. Prática eficaz devido à enorme quantidade de e-mails, né, fraudulentos que chegam nas caixas postais. Então, hoje, você abre seu e-mail, tem um e-mail de pessoas que você conhece, né? Por exemplo, o meu que eu vou mandar para vocês, com os links aí de alguma coisa referente à aula, e vocês vão receber tipo 50 de propaganda. E talvez no meio desses 50 tenha um que esteja infectado com o cavalo de Troia. O keylogger, né? Há certas espécies de vírus
e baixados de forma falsos download, né? E abertura de e-mail. Então, assim, às vezes você está procurando, ó, Mikael, que gosta de piratear as coisas aí, meus arquivos executivos piratas de algumas coisas. Então, ó, o Mikael pirateia, quer piratear algum software, né? Ele quer baixar isso, coloca lá no Google, né? Photoshop Download. Aí ele vai para um servidor aí qualquer e aí mostra assim, né? Uma imagem do Photoshop da última versão aí, da UCC 2020 ou 20, e, e que ele fala assim, clica aqui para fazer o download. Quando ele clica, então muitas vezes o keylogger, né? O que ele faz? Ele baixa como se fosse o Photoshop. Quando o Mikael executar ele vai perceber que não instalou nada. E não tem Photoshop nenhum, então é o vírus. Esse tipo de vírus é usado principalmente para capturar senhas bancárias, tá? Certo? Então, muitas vezes, assim, tudo que você digita, não é só para senhas bancárias não, tá, pô? Você vai estar acessando o seu e-mail e quando você digita lá o e-mail e senha, ele vai fazer o quê? Ele faz cópias, copia ali o e-mail, o usuário e senha, ele faz uma cópia no bloco de notas e ele envia para terceiros. Estado zumbi, né? Um computador infectado controlado por terceiro. Muitas vezes o seu computador ele está infectado, né? E outras pessoas utilizam o seu computador para contaminar outras máquinas. Então ele funciona como se fosse né, o TeamViewer, né? Alguma coisa assim. Muitas vezes você está usando o seu computador, ele está muito lento. Isso é uma das características, né? Do estado zumbi. Então, os recursos do seu computador outra máquina está controlando ele, tá? Então, um computador infectado é controlado por terceiros. Geralmente, tal situação ocorre pelo fato da máquina estar com o firewall do sistema operacional desatualizado. Um PC navegando na internet sem essas atualizações corre 50% de chances, né, de virar um zumbi. Então, o sistema com o firewall desatualizado, desabilitado de alguma forma, já sabe, pode estar sendo utilizado aí. Como se proteger? Como se proteger? Nada garante, tá, pessoal? Então, não existe uma garantia que você está usando o último sistema operacional, que você está utilizando o sistema operacional atualizado, o que você está utilizando o sistema operacional atualizado, o antivírus atualizado também, e assim vai muito do usuário, tá? Tá, pessoal? Nada é garantido 100% de segurança. Como eu posso remover? Remover um vírus do sistema, né? Muitas vezes você vai usar as ferramentas aplicadas até mesmo. Então, assim, muitas vezes você vai ter que levar no técnico, né? Às vezes vai ter que formatar o sistema. Então, muitas vezes é preciso. Outras vezes o próprio antivírus já você faz uma varredura avançada no seu sistema operacional e ele acaba removendo o vírus. Então, olha só, sites não confiáveis, né? Então, a gente sempre pede o que eu recomendo para você se proteger é você não ficar instalando muitos programas que você não conhece, tá? Baixando, fazendo muito download de sites que você não sabe, que você não confia, instalando tudo no seu computador. Esse é o problema maior. Tá? Então você baixa muitos jogos de sites piratas aí, então a chance de você instalar um vírus é alta, tá bom? Então você instala um programa pirata, muitas vezes vem com vírus e você está usando de boa, tranquilo. Você desligou o computador. Quando liga ele novamente no outro dia para utilizar, aí ele começa a funcionar. Então, as dicas são essas. O antivírus, né? Os antivírus são programas desenvolvidos por firmas, né? Segurança com o objetivo de detectar e eliminar vírus, tá? Contra os computadores. Então, tem um vírus, então vai ter o antivírus. O antivírus possui uma base de dados contendo as assinaturas dos vírus. Então, basicamente, ele percebe quais são os códigos maliciosos e procura defender
basicamente eliminando esses arquivos aí. Dessa forma, somente após a atualização do seu banco de dados, os vírus recém-descobertos podem ser detectados. Então, a cada dia são desenvolvidos novos vírus. Então, por esse motivo, o antivírus precisa estar atualizado. Mas, como eu falei, se você é pessoa que instala tudo, desabilita seu antivírus, então você corre risco sempre, né? Então, não faça isso. A Panda Software criou o serviço de heurística, que foi muito popular, né? Detectava 98,92 dos vírus desconhecidos. Olha só, isso é muito bom, né? Até detectava, mas mesmo assim, 7,8% ainda passava. Agora as pessoas estão. A heurística pode ficar 98,92 mais descansadas, né? Mais ou menos, né? Porque tem muitas vezes, né, não, Mikael, que o cara desabilita o Firewall, desabilita o antivírus para instalar um programa que ele tanto deseja. Esse é o risco, não façam isso, né? Hoje em dia, o antivírus pode proteger em tempo real. Detecta o código malicioso desde que você inicie o computador até que eu desligue. Então, facilita muito. Os antivírus hoje são bons, né? A maioria. Existe várias, né? O Avast, não é propaganda, mas fazer o quê, né? O Avast, o desativar o antivírus para instalar um antivírus. Ó, pessoal, eu não recomendo vocês instalar dois antivírus no computador, que eles vão ficar em conflito e vai roubar recursos da sua máquina, tá bom? Tem pessoa que instala dois antivírus, não pode. Não é que não pode, não deve, né? Firewall, né? Firewall são programas desenvolvidos com o objetivo de evitar os blends, threads, né? Os ataques de programas espiões. Então, os programas que tendem a invadir seu computador para fazer monitoramento, o firewall, ele em tempo real, né? Ele vai estar protegendo a sua máquina. O que foi, Michael? Deixa eu ver, Michael escreveu alguma coisa aqui, ó. Parecia um campo de guerra quando eu ligava o celular. Teve que colocar assim 4 vezes. Nossa, mas por que? Então, às vezes é isso mesmo. Então, às vezes o computador não deixa você abrir nenhum arquivo. Ele acha tudo que tem erro, tem software malicioso. É isso aí. Threads, né? Código malicioso que se espalham pela internet, sem que o utilizador do computador que está infectado saiba. Falando na sua função, relaciona-se ao vírus, esse programa vigia as portas, de maneira a impedir que os vírus ataquem um protocolo. Assim, se instalar um firewall, está protegido contra os ataques de muito vírus, sem que ele chegue no seu computador. Então, assim, o firewall também ele ajuda, mas não é 100%, tá? Então, o firewall, basicamente, ele vai proteger as portas, né, de entrada aí. O firewall também protege os ataques de hackers, porque ao viajar o tráfego de portas, os protocolos conseguem detectar instruções no seu sistema através de um computador remoto. Tá? Então é isso aí. Então muitas vezes, se você não. Por exemplo, tem um software chamado TenView, né? Que você pode instalar no cliente para fazer algumas configurações. Você pode fazer remotamente. Então, isso o cliente sabe, né, que está instalado e autoriza. Então, todas as vezes que precisa, o próprio cliente passa um código para que o técnico ele faça o trabalho remoto. Então, os hackers eles atuam mais ou menos tem algumas funções como essa. Essas portas que estão desprotegidas. No final da aula eu mostro algumas coisas para vocês aí desse tipo aí. As portas protegidas, então fica vulnerável, tá? Então o firewall ele ajuda no combate dos ataques de hackers também. O anti-pest, né? Ou adwares, né? Anti-pest,
é um software mais indicado para eliminar as pestes, também denominado como spyware em inglês. Os spyware é aqueles software chatinho que fica aí toda hora. Você fala, meu Deus, e agora como é que eu faço? Tal como antivírus, os spyware necessitam ter sua base de dados atualizada. Tudo sempre tem que estar atualizado. Eu costumo vigiar certas entradas e registros do Windows, pode detectar tantas infecção. Adware, né? Se assemelha com o spyware na sua forma de infecção e na sua forma de desinstalação. Seria como se fosse um subgrupo de spywares. São conhecidos por trazerem para a tela do usuário alguns tipos de propaganda. Então, sabe aqueles spams? Né? Geralmente, firmas comerciais, então, assim, vocês perceberam quando vocês pesquisam alguma coisa, né, tênis, vocês colocam tênis XYZ. Conforme você vai navegando em outros sites, começa a chegar propaganda. Então, isso aí são spams, né? São spywares. Tá? Basicamente é para divulgar produtos, né? Para que você possa comprar. Antigamente era pior ainda, porque você acessava o site, aí é chamado de spam. O spam aparecia na frente da tela. E às vezes esses spams instalava também no navegador e, meu, é um saco, muito chato esses spams, né? Hoje os antivírus e o firewall aí já estão detectando, né? Antes o spyware também dentro do próprio navegador do navegador já tem esse combate, né? Aos spams e os spyware. Então elimina bastante, mas muitas vezes depois eu posso acessar aqui um site para procurar para ver se aparece algum spam aí, mesmo utilizando o antivírus, tá bom? Eles vêm embutidos em sites, em alguns programas. O spam. E-mails não solicitados, que geralmente são enviados um grande número de pessoas. Tá? Problemas. Não recebimento de e-mails, caixa de postal limitada, gasto desnecessário de tempo, aumento de custo, perda de produtividade, conteúdos impróprios ou ofensivos, prejuízos financeiros causados por fraudes. Tá? Certo, pessoal? Então, aí nós falamos de vírus, antivírus. Então, tudo isso aqui, pessoal, é coisa da internet. Nós estamos estudando e vamos falar, nossa, são tantas ferramentas. São bastante. Aí, e a gente vai. Deixa eu ver o que o Mikael falou. Para desativar antivírus, instalar um antivírus. Para baixar um antivírus e antivírus e instalar. Parecia um campo de guerra quando eu ligava. Tinha que colocar a senha para instalar. É isso mesmo. Falei nada, Everaldo louco. Eu tô lendo suas mensagens aí, meu. Então, o Mikael, ele escreve bastante aí. Pode continuar escrevendo, tá? Pessoal, pode colocar no dúvida aí ou alguma coisa que vocês precisam saber. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? O que é um hacker, né? Hackers, indivíduos que elaboram e modificam software e hardware, né, de computadores, seja desenvolvido funcionalidades novas, seja adaptadas às antigas. Então, basicamente, os hackers, na linguagem comum, o tempo designa programadores maliciosos, cyberpiratas, que agem com o intuito de violar ilegal. Basicamente é isso aí, tá, pessoal? Um hacker, ele é uma pessoa, né, que tem um conhecimento e assim, ele vai. Existe dentro dessa parte de hacker umas classificações, né? Então, basicamente é isso. O hacker é um indivíduo, né, que estuda e utiliza seus conhecimentos de forma maliciosa, tá? Equivocadamente, um hacker, né? O termo hacker é usado referindo-se a pessoas relativamente habilidades em programação sem ética. Foi o que eu falei, tá? Então, pessoal, um hacker é uma pessoa que estuda bastante, é uma pessoa que entende de programação, entende de linguagens, tá? O problema é quando os crackers
né? Então, o cara que rouba informação, que age assim de má fé mesmo, né, para fins maliciosos, é esse cara. Ele recebe esse nome aqui, crackers. Sim, então o cracker ele pode simplesmente pegar sua conta de usuário do banco, né? Né, Michael? Você tem milhões na conta aí, pegar um pouquinho para ele. Então, script kids são referidos como hackers pela imprensa por falta de conhecimento e com isso geralmente uma discussão sem fim, né? Então, geralmente, pessoal, o hacker, né, quando fala hacker, o próprio hacker, né, assim, tem muitas hackers que trabalham nas empresas para achar vulnerabilidade no sistema, trabalham com a segurança da empresa. E o cracker é o cara que ele entende também, só que em vez dele trabalhar de uma forma honesta, ele age ao contrário. Nesse sentido, os hackers seriam as pessoas que criam a internet, criaram o Linux, Unix, e os especialistas têm segurança das grandes empresas, tá? Então, os hackers são, digamos, os caras que cuidam de segurança da informação aí, tá? E os crackers são os que procuram roubar as informações. No Brasil existe um certo no Brasil existe um centro especializado em segurança da internet, o CERT.br. O CERT.br é um centro de estudos, tá? Respostas de tratamento de incidente de segurança no Brasil. O CERT anteriormente denominava NBSO/Brasília, brasileira, mantido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, responsável por receber, analisar e responder inicialmente seguranças em computadores envolvidos em redes conectadas à internet brasileira. Além do processo de resposta da incidentes em si, o CERT.br também atua através do trabalho de conscientização sobre os problemas de segurança e correlação entre eventos na internet brasileira e do auxílio de estabelecimento de novas CSIRTs no Brasil. Tá, segurança. Os serviços prestados pela CERT incluem ser um ponto único de notificações de incidentes de segurança, de modo a prover coordenação e o apoio necessário no processo de resposta a incidentes, colocando as partes envolvidas em contato quando necessário. Estabelecer um trabalho colaborativo com outras entidades, com a polícias, né, com as polícias, provedores de acesso, serviço de internet e backbones. Dar suporte ao processo de recuperação e análise de sistemas comprometidos, oferecer treinamentos na áreas de resposta a incidentes de segurança. Maiores informações http://cartilha.cert.br, tá? Então aí tem mais informações aí. Então, basicamente, pessoal, é o seguinte: esse centro, né, o CERT, então, todas violações, né, todos os problemas que tem de ataques, basicamente o CERT ele vai te dar orientação e vai auxiliar. Então, por exemplo, você tem uma empresa que de alguma forma foi violada, então é lá que você vai procurar ajuda.